pessoal que está aí se preparando na reta final para a prova de CPA 20. Esse vídeo que eu vou mostrar agora é uma rápida revisão, 15 slides, com o que há de principal na sua prova. Ele é muito recomendado para você ver antes da prova, talvez até no dia, lá pelo seu celular, ou na véspera da prova. Aqui você vai conseguir achar algumas dicas que vão te ajudar a resolver mais algumas questões. Eu sou o professor Henrique Costa e hoje estou transmitindo aqui direto do Rio de Janeiro. Logo mais tem uma turma aqui na nossa sede, na Avenida Rio Branco. Vamos então agora ver essa revisão, algumas dicas fundamentais. Diria que 40% da prova está nesse material que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver? Primeira coisa que você precisa saber, pessoal, para que serve o CPA 20? Para explicar produtos de investimento para clientes de alta renda. Se ele é para clientes de alta renda, a prova vai focar mais em produtos mais sofisticados, como, por exemplo, produtos do mercado de capitais, fundos de ações, fundos multimercado. Se a prova é sobre investimento, o que é que você precisa saber? Que uma pessoa faz só 2 tipos de investimento no sistema financeiro, ou é na renda fixa, onde você faz empréstimos. Empréstimos para quem? Para o governo, para bancos, para empresas ou para pessoas físicas. Quando você faz empréstimos, você recebe juros. Esses juros podem ser pós-fixados ou pré-fixados. Quando você empresta dinheiro, um dos seus problemas é com o chamado risco de crédito. É o risco de você tomar um calote. O governo é o melhor pagador, os bancos estão em segundo, empresas em terceiro e pessoa física em quarto. Além disso, aqui na pré-fixada, você tem risco com a taxa de juros e risco com a inflação. 2 riscos de mercado, portanto, renda fixa tem risco com o crédito e risco de mercado com juros e inflação quando se está nas aplicações pré-fixadas. Já na renda variável, o que é renda variável? Você vai se tornar dono de alguma coisa. De quê? De uma empresa, de imóveis, de contratos ou de commodities. O que é para ser dono de uma empresa? Compra uma ação. Quer ser dono de um imóvel? Você pode fazer isso via CRI, via fundo imobiliário. Ser dono de um contrato, você vai comprar um derivativo, assim como para ser dono de uma commodity, vai operar lá na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Quando você é dono, você tem direito ao rendimento. O que é esse rendimento? O aluguel dos imóveis, o lucro das empresas, os ganhos futuros de um contrato. Esse rendimento depende do mercado, portanto, tem risco de mercado. Além disso, você pode ter ganho de capital. Comprar uma ação por 10 e vender por 15, teve R$5 de ganho de capital. Esse ganho de capital, para você executá-lo, precisa achar um comprador. Portanto, isso aqui tem risco de liquidez. Aqui temos o risco de liquidez. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos para a próxima parte, então. Visto aí o que é investimento, vamos ver aí no detalhe. Primeira coisa que você tem que saber, funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Conselho Monetário Nacional é o diretor do sistema. Ele faz normas, diretrizes, políticas, além de definir a meta de inflação. Aí embaixo dele tem o Copom, que faz uma meta da taxa Selic para bater a meta de inflação. Abaixo desses caras aí tem os gerentes do sistema, Bacen, que vai regular, autorizar, fiscalizar, supervisionar todas as instituições financeiras. E a CVM, que vai fazer a mesma coisa para as aplicações financeiras, exceto 2, CDB e título público. Além disso, o Banco Central também vai controlar a taxa Selic. Lembrando das taxas de referência de mercado, as a TJLP, antiga TJLP, hoje TLP,
a média, sai da média das negociações das NTNBs. TBF, uma taxa pouco usada, que sai da média das negociações das LTNs. A taxa Selic over, que é a taxa Selic real, média das negociações dos títulos públicos, gerenciada pelo Bacen. O Bacen interfere lá no Open Marketing. A TR, de onde sai a famosa TR, é a TBF menos um redutor. Taxa DI, a média dos empréstimos entre bancos de um dia. Dois índices da Bolsa, o Ibovespa e o IBRX, medem a variação da Bolsa com metodologias diferentes. E a PETAX, que é a taxa de câmbio. Você vai precisar saber essas taxas de referência para a sua prova. Já falando agora de economia e finanças, lembra sempre da diferença entre mercado primário e mercado secundário. Mercado primário é onde se negocia títulos e valores imobiliários direto com o emissor. O mercado secundário é onde se negocia esses títulos e valores imobiliários entre investidores. A Bolsa de Valores está aqui no mercado secundário. Nenhuma empresa vende ação na Bolsa, lembra disso, né? As empresas vendem ação no mercado. Quem vende ação na Bolsa são os investidores, que querem comprar e vender ações que já foram lançadas. Sobre ética e autorregulação, lembra do processo de suitability, analisar o perfil do investidor via questionário de suitability, onde eu vou ver idade, conhecimento e tolerância ao risco, objetivo do investimento, quanto mais longo prazo, mais arrojada pode ser a aplicação, e a situação financeira, quanto melhor a situação financeira, mais arrojada pode ser a aplicação. O suitability, que eu puxo de formulários, além do Know Your Customer, KYC, conheça o seu cliente, que serve para ouvir as questões de suitability e também para fazer a prevenção de lavagem de dinheiro, que dá uma pena de 3 a 10 anos, além de multa para quem cometer e para o gerente do banco que ajudar. Então, fique esperto aí para não fazer lavagem de dinheiro, né? Princípios de investimento, rentabilidade relativa, uma rentabilidade em relação ao benchmark, 90% do DI, 100% da Selic, 110 de Bovespa. É o conceito do pós-fixado. Todo pós-fixado apresenta uma rentabilidade relativa. Rentabilidade absoluta é uma taxa e um prazo, 8% ao ano, 1% ao mês, 0,5% ao dia. É uma taxa fixa. O conceito do pré-fixado, as aplicações pré-fixadas te mostram rentabilidades absolutas. Lembra também do risco de crédito, que está presente lá na renda fixa, é o risco de tomar calote. O governo é o melhor pagador, só tem risco soberano. Depois temos os bancos com baixo risco de crédito, as empresas que têm risco maior e as pessoas físicas, que é para quem tem estômago forte, tem muito risco de crédito. Risco de liquidez, não conseguir vender o título. Então, se você não consegue sair da aplicação pelo preço justo, pelo preço de mercado, está correndo risco de liquidez, muito comum nas ações. Lembrando que as ações não têm risco de crédito, é incoerente, você não pode dar calote em você mesmo, você é o dono da empresa. E o risco de mercado, a parte sistemática de juros, câmbio, inflação e crise, juros e inflação que afetam a renda fixa pré-fixada, câmbio e crise afeta a renda variável, juros e inflação também, mas não na mesma intensidade. A renda variável que é muito afetada por problemas no câmbio e problemas de crise. O investidor não controla risco de mercado, mas pode diversificar, porque na renda variável em ações e imóveis também existe uma parte diversificável do risco de mercado, que são os riscos de uma empresa, de um setor econômico. Já passando para os produtos financeiros, lembrando aí a sopa de letrinhas dos títulos públicos. Se o T está no fim, é um título pós-fixado, LFT, pós-fixado. É o que a gente chama no nome novo de Tesouro Selic. Nome novo que não tem segredo. É Tesouro e a taxa de juros que ele paga. No caso da LFT, paga a taxa Selic. Só corre o risco soberano aqui, é o título mais seguro do mercado. LTN, se o T está no meio, se é pré-fixado, é o tesouro pré-fixado, corre risco de mercado, regra da caneta. Se o juro sobe, o pré-fixado cai, correto? NTNF também um título pré-fixado, risco de mercado, se o juro sobe, o pré-fixado cai.
Só que a diferença é que a NTN-F paga os juros semestrais, assim como todas as NTNs, exceto a NTN-B principal. A NTN-B principal é a única NTN que é zero cupom, não paga juros semestrais. É o Tesouro indexado ao IPCA. Vai receber os juros e a correção da inflação lá no vencimento. Tem risco de mercado, T está no meio, é pré-fixado, mas vai se proteger da inflação, porque isso aqui vai pagar uma taxa pré mais IPCA, portanto, se protegeu da inflação. A NTN-B normal é igualzinho à NTN-B principal, só que paga juros semestrais, assim como a NTN-C e a NTN-D. Também pagam um cupom de juros, os juros semestrais, ok? A diferença da NTN-B para C é que a NTN-B é o IPCA, o índice de inflação, e a NTN-C é o IGPM. Já na NTN-D, D de dólar é a PETAX, né? Então, NTN-F fixa, pré-fixado. NTN-B, B de Brasil, qual é a inflação do Brasil? É o IPCA. NTN-C, C de casa, qual é a inflação da casa? É o IGPM. E NTN-D, D de dólar, porque vai corrigir pela PETAX. Aí a gente tem aí os títulos CDB, RDB, LCI, LH, LCA, entre outros. Título bancário, protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos até 250 mil por CPF por instituição. Portanto, até 250 mil está livre do risco de crédito. Mas se for maior do que isso, você corre o risco do banco quebrar. Além disso, pode ter risco de mercado, se for aplicação pré-fixada. E pode ter risco de liquidez caso o banco não garanta o resgate. Agora, os títulos de empresa, notas promissórias e debêntures. Notas promissórias e debêntures, que são títulos de empresa. Portanto, se são títulos de empresa... cadê? Se são títulos de empresa, tem risco de crédito, a empresa pode dar calote, não pagar, falir. Tem risco de mercado, se for pré-fixado, se o juro sobe, o pré-fixado cai. Tem risco de liquidez, porque raramente debênture dá resgate. Ações e notas e opções são operações do mercado de renda variável, do mercado onde você vai virar dono de uma empresa, no caso das ações, ou dono de um contrato, no caso das opções. Tem risco de mercado e liquidez, só que é um risco de mercado mais alto, né? O sobe e desce é muito maior no mercado de ações do que no mercado de renda fixa, mas a diversificação reduz um pouco o risco de mercado. CRI, CPR e CCB são 3 operações de securitização. Aqui você já está emprestando dinheiro para a pessoa física, portanto, tem alto risco de crédito. Em algumas operações vai ter até risco de contraparte. Já com relação aos fundos de investimento, muita atenção com os 3 que eu vou mostrar aqui para vocês. O fundo de renda fixa simples aplica no mínimo 95% em títulos públicos federais. O fundo indexado DI aplica no mínimo 80% em CDBs e CDIs de bancos de grande porte. E o fundo de ações aplica no mínimo 67% em ações. Os 2 primeiros que eu falei têm baixo risco de mercado, baixo risco de crédito e baixo risco de liquidez. O fundo de ações já tem um risco de mercado mais elevado. Perceba que eu sempre falei no mínimo, as regras são sempre no mínimo essas regras de percentual. Os outros caem menos. Se não é um fundo de renda fixa simples e nem indexado DI, e for um fundo de renda fixa, é um fundo de renda fixa ativo, que aplica em pré-fixado, portanto tem risco de mercado, se o juro sobe, o pré-fixado cai. Os fundos do multimercado aplicam em qualquer coisa, renda fixa ou variável, de acordo com a sua estratégia. O fundo de investimento no exterior, no mínimo 40% de aplicações no exterior. O fundo alavancado, que opera com derivativos de forma alavancada. E o fundo cambial, que aplica no mínimo 80% em dólar. Passando agora para a Previdência, quando que eu devo estar num PGBL com P de pato? PGBL com P de pato, eu devo estar quando obedeço 3 regras. Assalariado com renda tributada, no máximo 12% da renda,
além da declaração completa de R. Então, tem que ter declaração completa de R. Se obedecer essas 3 regras, vai para o PGBL com P de pato. Se desobedecer uma delas, basta uma, vai para o VGBL com V de vida. Ok? Próxima parte aqui, já entrando agora nos assuntos específicos do CPA 20, que nada tem a ver com o CPA 10. Informação privilegiada é uma informação que não é pública. Inside trader é quando você pegou informação de dentro da empresa. E o front runner é quando a informação privilegiada veio de dentro do mercado. Vai ter que saber diferenciar. Estatística, a terrível estatística que tem média, moda e mediana, medidas de posição, serve para ver retorno, variância, desvio padrão e distribuição normal, medidas de dispersão, servem para ver risco de mercado. Quanto maior, maior o risco de mercado. Covariância e correlação servem para medir a diversificação de uma carteira. Quanto mais alto, menos diversificado, maior o risco de mercado diversificável. Medidas de risco, mensuração estatística, mensuração e performance de risco, desvio padrão, vê o risco de mercado, correlação e covariância, vê o risco de mercado diversificável, tracking erro e erro quadrático médio, vê risco de mercado em fundo ativo, beta, risco de mercado de ações, duration, tanto de Macaulay quanto modificada, é o risco de mercado do pré-fixado. Em todos eles, quanto mais alto, mais risco. Então, você nem precisa saber se o beta de um produto é 2 e o outro beta é 1,5. Qual que é mais arriscado? O que tem beta 2. Se a duration é de 180 dias de um título e o outro é de 360, qual é mais arriscado? O que tem 360. Mercado de derivativos, mercado a termo não padronizado. Negocia principalmente commodities agrícolas com contratos no futuro, compras e venda no futuro. Como todo contrato de derivativo, é um contrato de compra e venda no futuro. Mercado a termo não tem padrão, tem risco, portanto, de liquidez. Já no mercado de futuro, ele é padronizado, por isso que ele é negociado apenas em bolsa de valores. Tem padrão de valor, padrão de tamanho de contrato, padrão de onde vai ser entregue a mercadoria e padrão de prazo de entrega. Portanto, contrato padronizado para reduzir o risco de liquidez. Faz para isso ajuste diário, para isso existe a exigência de depósito de margem de garantia. Ou seja, se você for perder no mercado de futuro, vai perder ao longo do contrato e não apenas no final. Mercado de opções, diferente do termo e do futuro, mercado de opções, um dos lados tem direito e o outro tem a obrigação. No futuro e no termo, os dois são obrigados a honrar o contrato. No opções, não. Só um deles é o chamado lançador, será obrigado a comprar se for uma opção de venda e a vender se for uma opção de compra. Do outro lado, tem o titular, que terá o direito de comprar um determinado ativo, por exemplo, uma ação, caso seja uma opção de compra, ou terá o direito de vender, caso valha a pena, se for uma opção de venda. E o mercado de swap, finalmente, mercado de swap, que é um mercado de troca. Troca de quê? Troca de indicadores financeiros. Troca o dólar por taxa Selic, taxa pré por taxa pós e assim por diante. Finalmente, já encerrando aqui essa nossa revisão, as heurísticas, heurística da ancoragem, ligada com valores, valores pessoais, valores que você ouviu falar, a disponibilidade, ligado com memória. Então, qualquer coisa que você está puxando da memória é uma heurística da disponibilidade. Heurística da representatividade. É feita análise com os dados, mas os dados estão errados, não representam o que será o futuro. A ilusão do controle
é a crença de que você acredita que é melhor que o outro. O otimismo, aqui tem que ter uma estimativa, e uma estimativa que não é real, é otimista. A armadilha da confirmação é quando uma coisa acontece de novo, por coincidência, não pelos mesmos motivos. E a aversão à perda ou a aversão ao risco é quando o investidor toma decisões ignorando uma perda passada. Por exemplo, ele não vende as ações porque ele acha que já perde, que se vender com queda, ele perde. E isso não é verdade, ele já perdeu, não, nada mais poderá ser feito. Portanto, se ele decide manter as ações só para não realizar a perda, é uma aversão à perda. Finalmente, tributação. A regra básica para tributação: o imposto é sobre o rendimento positivo, exceto PGBL e o dedo duro de ações, que vai tributar em cima do valor total resgatado. Você paga apenas no resgate, exceto come-cotas, que é um imposto periódico para fundos de renda fixa, cobrado todo dia 31 de maio e 30 de novembro, deduzido exclusivamente na fonte, exceto para ações, que aí sim você vai tributar via DARF, o próprio investidor é que vai calcular o imposto devido e pagar. E, via de regra, as aplicações seguem a tabela regressiva, 22,5% até 180 dias, 20% até 360 dias, 17,5% até 720 dias e 15% acima de 720 dias. Exceto ações, tudo que é ligado com ações é 15%, e normalmente as aplicações ligadas a imóveis e a questões agropecuárias são isentas de imposto. É isso, pessoal. A resposta, então, vai estar certa. Na dúvida, marca respostas que protejam os investidores. Lembra que investimento sempre se explica pelo risco, nunca pelo retorno. E o risco mais importante de você analisar, que vai estar escrito de várias formas diferentes em várias perguntas. Se os juros sobem, o valor do pré-fixado cai. E se o prazo, a duration, for maior, cai mais. Câmbio está sempre errado, a Ambima não trata de câmbio, não trata de marketing, e, na dúvida total, procura uma resposta mais bem escrita, mais completa, desde que ela não seja radical, com aquelas respostas de todo, somente, nunca, sempre, porque isso costuma estar errado. Muito bem, pessoal. Essa era a revisão que eu queria passar para vocês sobre CPA 20. Com essa breve revisão, você viu aí quase 40% das questões da prova, certamente vai te ajudar a responder algumas questões. Obviamente, não é uma aula, é uma revisão. Portanto, primeiro você tem que estudar a matéria para depois você conseguir, com essas pequenas dicas, te ajudar a fazer lá a prova. Lembrando que esse projeto é um projeto sem nenhum tipo de remuneração, a única remuneração que nós recebemos é a doação dos alunos. Conto com a sua colaboração para fazer uma doação de qualquer valor. O link para essa doação está aí nos comentários e na descrição do vídeo. Basta você clicar, fazer essa doação no cartão de crédito, boleto, transferência bancária, como preferir. Contamos bastante com essa colaboração para que possamos continuar atualizando esse material, deixando ele cada vez melhor. Boa sorte a todos na prova e espero encontrar vocês lá na revisão do CEA. Até lá, boa sorte!